Isso aí, pessoal, maravilha. Bom, eu vou começar me apresentando então, tá? Eu sou a Vivian, tá? Eu sou responsável, junto com o professor Nuno, dessa disciplina, que é a disciplina de Fisiologia, Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica, tá? Eu sou fisioterapeuta, me formei na Universidade Federal de São Carlos, fiz especialização em Fisiologia do Exercício, que é justamente essa especialização que vocês fazem hoje. Na época que eu fiz, era presencial, né? Então agora a gente tem a modalidade EAD, tá? E depois eu fiz mestrado e doutorado na USP de São Carlos, tá? Só que eu fiz todas as minhas coletas no laboratório de Fisiologia do Exercício, na época. Fiquei em São Carlos durante 12 anos, até o final do meu doutorado. Depois eu voltei para São Paulo, que eu sou originalmente de São Paulo, e comecei a dar aula na Uninove, na Universidade 9 de Julho, onde eu também fiz o meu pós-doutorado focado em reabilitação cardiopulmonar. Atualmente eu sou pesquisadora da Unifesp, no campus Baixada Santista, tá? E o meu foco de estudo, de trabalho, desde que eu comecei, é principalmente população especial. Então, principalmente cardiopata, pneumopata, diabético e também população idosa, tá? O objetivo aqui é passar um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos e, obviamente, trocar muita experiência com vocês, porque sempre vocês têm a acrescentar, cada um traz, né, uma bagagem, então sempre é importante que vocês participem e tenham essa troca também, tá bom? Eu achei que alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão? Tinha visto que alguém tinha levantado a mão. Gente, vocês podem me interromper, tá? Desculpa, Vivian Romualdo, é que eu não achei o chat para mandar o autorizo, eu pus o joia. Ah, Desculpa. tudo bem. O chat fica bem no cantinho direito, tem 5 ícones brancos, o terceiro ícone é o chat. Aí ali você abre, vai abrir uma telinha, e aí você consegue, lá aparece uma tela, vai aparecer a barra, escrito enviar mensagens para todos, aí você coloca autorizo lá, tá bom? Achei, obrigado. Imagina. Eu sei que vocês estão se ambientando ainda, eu percebi que tá um pouco confuso, então, por isso que tem essa primeira, digamos, a gente chama de aula, mas na verdade, assim, é um plantão de dúvidas, meio aula, meio explicação da disciplina, meio como a gente vai lidar nesse próximo mês. A primeira disciplina que vocês tiveram, de ambientação, então é mais para vocês entenderem como que funciona o Classroom, né? Muita gente não está acostumada a usar, o que é normal. Então, é importante que vocês tenham, né, tenham essa aprendizagem em relação a essa ferramenta. Porque, como vocês perceberam, por mais que a gente tenha um grupo de WhatsApp, a gente evita bastante usar ele, justamente porque foi o que foi falado hoje. Se perde, as coisas vão se perdendo, ninguém consegue acompanhar, tem 140, 150 pessoas lá, é impossível acompanhar. Então, a gente coloca dados muito pontuais, um lembrete, por exemplo, coloquei o lembrete hoje do plantão, mas a gente não coloca coisas muito importantes, porque isso se perde. Tudo que for importante vai estar na plataforma. Então, vocês acessem sempre o Classroom. Qualquer dúvida, você tem uma dúvida, é muito difícil, quando você coloca lá no WhatsApp, a gente responder, porque muitas vezes a gente não vê. Às vezes, dependendo do horário, a gente consegue ver, mas às vezes a gente não vê. E aí vai passando, e aí a gente não consegue mais acompanhar. Se você coloca a sua dúvida no Classroom, eu sempre respondo. Pode demorar, às vezes, algumas horas, mas sempre que for possível, a gente vai responder, tá? Então, e a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, já fica automático, a pessoa bate o olho lá, já responde, às vezes outra pessoa já te ajuda também quando você coloca lá. Eu sei que no WhatsApp vocês estão se ajudando também, mas às vezes fica meio perdido essa comunicação, tá bom? Então, evitem e usem justamente mais para coisas pontuais, tá bom? Outra coisa que eu tinha comentado, eu acho que a maioria das pessoas que já estão aqui, então conseguiram acessar a plataforma, tá? Se vocês tiverem algum problema de acesso, vocês entrem em contato, principalmente com o Alexandre, porque ele geralmente é o responsável por isso. Então, tiver algum problema que não está conseguindo, eu vi agora que teve alguém que está com dificuldade de acessar o e-book, depois a gente pode ver o que está acontecendo, porque o e-book está lá desde o dia 29 ou 30, foi liberado para vocês, então quem não está acessando, ou está acessando de uma forma errada, ou não está indo na aba correta, tá? Então a gente precisa ver o que está acontecendo, porque o e-book está liberado, tá bom? Eu vou agora começar, então, a falar da disciplina, como que a disciplina vai ser, tá bom? Vou compartilhar minha tela.
Vocês conseguem ver minha tela? Tudo certo? Conseguem ver? Perfeito. Tá. Vou colocar no modo de apresentação. Peraí, que eu acho que tá no modo de apresentação para mim, mas não tá para vocês. Peraí. Aqui. Agora sim. Bom, então, a gente começou ontem a nossa disciplina de Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica. Como que vai ser, então, essa disciplina? Então, vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica, tá? Começando, então, nosso plantão de dúvidas número 1. Então, a gente começa com o nosso plantão de hoje, né, quarta-feira, dia 2 de abril, às 7h30. E a gente tem um segundo plantão já agendado para quarta-feira, dia 16 de abril, também às 7h30, tá? O plantão de dúvidas, ele é importante para vocês não só trocarem, né, informações, mas também tirarem as dúvidas. É o momento que a gente está aqui com vocês online, então, como eu falei, tudo que vocês postarem no Classroom, a gente vai responder. Mas geralmente não é, né, na hora. Então, aqui é o momento de a gente aproveitar que a gente está online, todo mundo junto, para trocar as informações, sanar as dúvidas, o que é dúvida de um é a dúvida do outro. Então, é importante, eu sei que nem todo mundo pode participar, justamente por isso que as aulas ficam gravadas. Mas se você pode participar, aproveita esse momento, então, para a gente trocar essas informações, tá bom? A nossa aula, que a gente, né, tem sempre uma aula maior, que vai ser sábado, vai começar às 9h e vai até às 5 da tarde, com uma parada para o almoço aí, do meio-dia às 14h, tá? O que a gente vai abordar nessa aula? Essa aula, tanto eu quanto o professor Nuno, a gente vai dividir, tá, o conteúdo. O Nuno vai abordar a parte de exercício físico e diabetes, e exercício físico e hipertensão. E eu vou abordar a parte de exercício físico no infarto agudo do miocárdio, e também no acidente vascular encefálico, e exercício físico no DPLC. E depois vai ter a palestra, no dia 19 de abril, das 9 às 11, com o professor Tiago Rosa, nosso professor convidado, que vai abordar a parte de exercício físico e doença renal crônica. Tá? Então, esses são os tópicos principais. Eu acho que se vocês conseguiram olhar o e-book, a gente tem uma divisão muito clara das doenças, tá? Então, o objetivo principal é pensar na fisiopatologia da doença, na fisiologia da doença e como ela vai ser tratada, que o objetivo é pensar na parte clínica também, então associar isso com a parte clínica, tá? Então, por isso que dessa forma, as aulas principais são voltadas para essa prática, pensando aí no protocolo, no tratamento em si, tá bom? E as atividades? Eu até fiz uma postagem já ontem à noite, por conta das perguntas que surgiram no WhatsApp. Então, o que acontece? A gente tem uma atividade para entregar, que é a AV1, atividade avaliativa número 1, que aborda a unidade 1, que é sobre a introdução e conceitos gerais, tá bom? A data de entrega tá para o dia 7 de abril, até às 5 da manhã, que é na segunda-feira, e ela vale 30 pontos. Em relação a essa atividade, ela é uma atividade introdutória. Então, fala um pouco de teste cardiopulmonar, fala alguns conceitos de teste cardiopulmonar. E também, o que vai ser bastante interessante e importante é sobre a estratificação de risco. Tudo isso tem no e-book e vocês conseguem fazer a atividade com o e-book. Porém, a gente já está acostumado a dar essa parte, e sempre tem algumas dúvidas em relação à estratificação de risco. O que é esse paciente? Ele é baixo risco, ele é moderado risco, ele é alto risco? Por conta disso, a minha sugestão
para não ficar em cima da hora, para vocês não deixarem, né, para o final, como vocês já têm o material para isso, minha sugestão é, adiantem essa tarefa até sexta-feira. No sábado, a primeira parte da aula, bem o comecinho, a gente vai abordar a estratificação de risco. Então, são os primeiros minutos, primeira meia hora de aula que a gente vai abordar risco. O resto é tudo sobre as doenças. Então, você já tendo esse contato prévio com o material, principalmente dessa parte de estratificação, vai te ajudar na atividade. E aí, naquele momento, você só vai, se for o caso, tirar alguma dúvida em relação a isso, e depois vocês já entregam e vocês já ficam livres, tá? Por isso que eu falei sobre isso. E o pessoal falou, mas você não podia dar mais tempo? É que tudo que a gente está abordado na atividade está no material, então é possível. Mas a gente sabe que quem não está acostumado a trabalhar com esse tipo de população, que nunca viu, nunca trabalhou com estratificação de risco, pode ficar em dúvida. E é justamente por isso, nessa aula a gente dá um embasamento para isso. Então, é justamente para fechar a parte da atividade 1, tá bom? O restante da aula, como eu falei, que vai ser sobre as doenças, vão ser suficientes para vocês fazerem as outras atividades, que é a atividade avaliativa 2, que é de casos clínicos. Então, depois a atividade foi liberada hoje. A gente sempre libera antes, tá? Para vocês já terem contato com a atividade, mas não se preocupe em entregar logo, tá? É importante que vocês assistam as aulas primeiro, para depois fazer a atividade, principalmente as próximas. A V1, eu não digo nem tanto, mas a V2 e a V3, que é uma discussão de caso clínico, que é mais prática, né, voltada para a prática clínica, esperem as aulas de sábado, vocês vão ter, para outra semana, para o dia 14 só de abril, então vocês vão ter tempo suficiente depois da aula para fazer com calma, tá? Então, tanto a atividade 2 quanto a atividade 3, esperem a nossa aula para fazer. Então, atividade 2, relacionada às unidades 2 e 3 do nosso material, com data de entrega final para o dia 14 de abril, às 5 da manhã, também valendo 30 pontos. Atividade avaliativa 3, tá? Aspectos práticos para prescrição de exercício, também é uma atividade relacionada com prática clínica. Ela aborda, no final das contas, todo o conteúdo, tá? Então, ela é para o final, para o dia 21 de abril, já indo para o final da disciplina, tá? Também às 5 da manhã, com um valor também de 30 pontos. A partir do dia 21 de abril, quando a gente finaliza, né, principalmente todas as aulas, a palestra, tudo, vai liberar para vocês um questionário de satisfação. Esse questionário vocês têm que entregar até o final da disciplina, que é até o dia 30 de abril, às 23h59. Esse questionário, ele vale 10 pontos. Então, vocês precisam responder ele, só ele já vale 10 pontos em relação à nota. E é importante a gente ter o feedback de vocês, justamente para melhorar a disciplina, para ver o que a gente pode mudar, para ver o que tá bom. Então, é importante que vocês respondam e ele vale também 10 pontos, certo? Espera aí que alguém perguntou alguma coisa aqui. Se a gente fizer a atividade sem entregar, ela fica salva? Fica, Ana, ela fica salva. Por isso que eu até falei para vocês já fazerem atividade, ela fica salva, e aí depois você coloca no botão enviar quando você tiver certeza, tá bom? Fica salva sim. Além dessas atividades, a gente tem uma atividade que é uma atividade colaborativa. Qual é o objetivo dessa atividade? Que vocês se conheçam. Como a gente está no começo, né, do curso, cada um é de um lugar, cada um tem uma vivência diferente, é importante que vocês se conheçam. Então, a partir do dia 15 vai ser disponível uma atividade, que é uma atividade facultativa, tá? Então, ela não é obrigatória, diferente das outras atividades que tem nota. Essa atividade, ela não tem pontuação, tá? Mas qual a importância dela? A importância dela é vocês se conhecerem e vocês também vão montar um caso clínico pensando aí numa visão multidisciplinar, com pessoas que, né, têm visões diferentes, formações diferentes. Então, esse é o objetivo da atividade colaborativa. Falando que ela, reafirmando, tá? Ela é uma atividade facultativa e ela é em grupo. Não adianta você querer fazer individual, tá? O importante dessa atividade é que vocês se conheçam, que vocês troquem experiências, que vocês, né, consigam evoluir pensando aí também na disciplina. Então,
não adianta não fazer em grupo, ela precisa ser em grupo, tá bom? Ela vai ficar disponível, como eu falei, no dia 15, e vocês têm até o final da disciplina também para entregar, até o dia 30 de abril. Certo? Dúvidas em relação a essa primeira parte? Tudo certo, gente? Em relação às atividades, alguém em relação ao material, eu vi que o pessoal estava com dúvida de achar o e-book. Depois, se alguém realmente, eu vi agora há pouco que alguém mandou mensagem lá no Classroom que está com dificuldade de baixar o livro, aí depois, acho que foi você mesmo, Eduardo. Eu vi agora há pouco. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Eu consegui mexer agora, né? Ele estava como se tivesse bloqueado para mim o acesso, mas eu tentei abrir com outros aplicativos, não conseguia, mas acabei de entrar novamente, cliquei e ele abriu normalmente. Aí eu já fiz o download para eu poder ler com calma. Tá. Mas eu salvei também no meu Drive lá dentro da minha pasta lá do e-mail, né? Do estudante UFSCar. Tá. Quando você estava abrindo pelo celular ou pelo computador? Pelo computador. Tá. E aí ele apresentou esse problema. É como se eu não tivesse direito a acesso. Mas agora já resolveu, tá tudo tranquilo. Muito obrigado. Tá, imagina. Às vezes, geralmente as pessoas que já me falaram que estavam com dificuldade de acesso, que não era o seu caso, porque eu entendi pelo que você escreveu que você tinha acessado e que ele estava desconfigurado, né? As pessoas não estavam procurando nos lugares certos. Tem as abas que direcionam para cada, né? Tipo, para as atividades, para o e-book e para as outras tarefas, depois a gravação das aulas que vão ficar disponíveis para vocês. Então, cada um tem uma aba. Então, talvez o pessoal estava com essa dificuldade de encontrar por conta dessa aba exatamente onde ela estava. O que é normal, porque vocês começaram agora a ter o acesso. Eu não sei, na disciplina de ambientação, se vocês conseguiram lidar bem, né, com a ferramenta, mas agora que vocês vão realmente colocar ela na prática e ver como que funciona, tá? Então, é normal ter essa dificuldade. Então, no seu caso, foi uma coisa um pouco diferente, pelo que eu entendi, que não estava formatado, né? Mas a maioria das pessoas que escreveu, pelo menos acho que mais 2 ou 3 pessoas escreveram, falaram que estava com dificuldade de encontrar, não estava encontrando, não estava disponível. Mas eu acho que em relação a isso, acho que está tudo certo. Geralmente, o que a gente faz? Todo plantão de dúvidas, o objetivo é que vocês tragam dúvidas. Mas sempre a gente traz um tópico para ser discutido, para ser falado, para complementar a aula, no caso, a aula de sábado, tá? Então, hoje eu trouxe como tópico... Fala, Gabriela. Boa noite, pessoal. Eu entrei aqui mais ou menos no meio da aula, eu não sei se eu peguei. Esse material extra sobre estratificação de risco cardiovascular, aonde que ele está? Ele não é um material extra, tá? Ele está no e-book. O que eu falei é que na aula de sábado, eu coloquei, né, os tópicos que vão ser falados, o que a gente vai abordar na aula de sábado, e no começo da aula, o Nuno fala um pouquinho sobre estratificação de risco antes de a gente começar as doenças. Então, é justamente por isso que eu falei para vocês fazerem a atividade avaliativa 1 já, deixarem ela mais ou menos pronta, e se vocês tiverem dúvida em relação à estratificação, ele vai abordar, mas esse material está no e-book. Tudo que ele vai falar está no e-book já. Então, você já tem acesso a tudo, tá bom? Tá certo. Obrigada. Imagina. Como eu estava falando, gente, então sempre, todos os plantões a gente sempre traz algum material para passar para vocês, para a gente discutir, para abordar, independente se vocês têm dúvidas ou não, porque principalmente agora, nesse primeiro momento, eu sei que a maioria das pessoas não conseguiu ainda olhar o material com calma, não deu tempo de ler, vocês estão se adequando, acabou de terminar uma disciplina, começar outra, eu sei que está ainda num processo um pouco mais difícil, porque é a primeira disciplina oficial de vocês, né? O que é normal, a gente está acostumado com isso, tá?
Então, por conta disso, eu já vou trazer aqui um tópico que não está no material de vocês, mas que também não não tem nada a ver com nenhuma atividade avaliativa, tá? Então, não fiquem preocupados em relação a isso. Mas o que eu vou trazer? Eu vou trazer sobre as fases da reabilitação cardíaca. Para quem é físio, médico ou trabalha no hospital, está muito acostumado com, principalmente, essa divisão de fases. O que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Mas quem não está acostumado com esse tipo de população, digamos assim, você está no curso para começar a trabalhar com cardiopata, pneumopata, mas você não está acostumado. É muito comum você nunca ter ouvido falar por que é dividido em fases, o que são essas fases. Então, eu vou trazer hoje aqui, de uma forma bem rápida, o que são as fases, quais são as fases e como ela é dividida, antes de a gente, na aula de sábado, entrar especificamente nas doenças, tá bom? Eu imagino que tenha muitos profissionais de educação física, então é muito comum, principalmente para os profissionais de educação física, não estarem acostumados com esse tipo de nomenclatura, tá? O que é extremamente, como eu falei, extremamente normal. Deixa eu... Aqui eu vou... compartilhar minha tela de novo. Então, como eu falei para vocês, o objetivo dessa nossa primeira abordagem foi explicar como vai ser a disciplina e agora falar um pouco das fases da reabilitação cardíaca, tá bom? Então, começando, o que é a reabilitação cardíaca? O que engloba? Vamos começar assim, vamos começar do zero. O que é a reabilitação cardíaca? Então, basicamente, a reabilitação, ela é só exercício? Quando eu falo de reabilitação, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um conjunto de ações. Essas ações, os objetivos, né, principais, é fazer com que o nosso paciente, o nosso cliente, ele tenha uma melhora, pensando em um melhor condicionamento físico, uma melhora de saúde mental, social, fazer com que ele tenha uma vida ativa, uma vida produtiva. Então, basicamente, o que acontece? Houve um evento, tá? Que pode ser, geralmente, um evento cardiovascular, um infarto, alguma agudização de alguma doença que ele já tenha e que ele precisa ser internado, tá? E aí, a partir daí que a gente começa a reabilitação. Eu vou explicar as fases de uma forma sequencial. Porém, isso não necessariamente acontece. E vocês vão ver por quê, tá? Qual são os objetivos principais da reabilitação em si? A gente tem, na verdade, duas frentes. Objetivos preventivos e objetivos terapêuticos. Preventivos por quê? Porque mesmo ele já tendo o evento cardíaco, pulmonar, essa agudização de alguma doença e a necessidade da internação, eu quero prevenir que novos eventos não ocorram. Então, por conta disso, eu tenho esse objetivo de prevenção. E aí, propriamente dito, eu tenho um objetivo terapêutico, porque já teve o evento e eu quero agora tratar esse evento para que, da melhor maneira possível, ele retorne para as suas atividades de vida diária, para, de alguma forma, ele consiga retornar àquilo que ele estava antes desse evento, da doença propriamente dita, tá? Então, basicamente, é restabelecer o retorno dele para as atividades de vida diária, aquilo que ele estava acostumado a fazer. E essa reabilitação, ela é feita por uma equipe multidisciplinar. Essa variação de equipe depende muito de cada caso, da onde ele é atendido, eventualmente de condição financeira também. Então, existem vários fatores que demandam qual a quantidade de profissionais e tipos de profissionais que vão participar dessa equipe multidisciplinar. Mas pensando numa internação, né, propriamente dito, a gente vai ter médico, psicólogo, nutricionista, enfermagem, fisioterapeuta, algumas vezes até profissionais de educação física.
Então, tem uma demanda grande de profissionais de saúde que vão trabalhar nesse sentido. E aí, vai variando isso, pensando subsequentemente nas fases, tá? Na fase 2, fase 3, fase 4. Então, vou explicar agora como que é subdividido, então, a reabilitação em si, tá? Como eu falei, as fases da reabilitação são divididas em 4. A fase 1, que é exclusivamente hospitalar. Por isso que eu falei logo de primeira que quem está acostumado a trabalhar no hospital sabe muito bem o que são as fases da reabilitação. E quem ainda não está acostumado, principalmente com esse tipo de população, pode realmente ter essa dificuldade de nunca ter ouvido esses termos, tá? Subsequente, fase 2, fase 3 e fase 4 são fases ambulatoriais, aí vai depender de onde você está, mas elas são fora do hospital, elas não têm nada a ver com a parte hospitalar. Então, fase 1, fase hospitalar, fase 2, 3, 4, fase ambulatorial. Explicando a fase 1, o nosso foco principal é, obviamente, as fases subsequentes, as fases 2, 3 e 4. Mas eu preciso abordar a fase 1 para vocês entenderem que tipo de paciente vocês vão atender pensando que ele acabou de ter uma alta, tá? Então, como eu falei, a fase 1 ela é uma fase hospitalar e ela começa após, digamos assim, foi o que eu falei, o paciente ele teve um infarto, algum problema cardíaco específico, fez uma angioplastia, fez uma cirurgia cardíaca, tem algum problema, um DPOC crônico que teve algum atendimento que teve necessidade de ser internado, qualquer tipo de evento dessa magnitude, que ele teve necessidade de ter a internação, a partir do momento que ele tem a estabilidade clínica, então, a partir dos sinais vitais voltarem ao que a gente considera normal, exames de sangue normais, pressão normal, saturação normal, a partir daí, 24 horas após a estabilização da doença, a gente dá início ao que é chamado de fase 1, fase hospitalar, fase pós-evento, tá? E quanto tempo ela dura? Como eu falei, ela vai até a alta hospitalar, ela só acontece, essa fase 1, dentro do hospital. Obviamente, essa duração, ela é relativamente variável, né? Obviamente que se for um infarto, alguma coisa do tipo, às vezes 1 semana, 10 dias, se for um transplante, às vezes pode demorar muito mais, às vezes até meses. Então, essa variação, obviamente, vai depender do caso. Então, não dá para falar, vai durar tanto, termina tanto. Ela vai terminar na alta hospitalar. E quais são os objetivos? Os objetivos principais são evitar perdas. Nesse momento, a gente não consegue ganhar nada. Ele acabou, de sofrer alguma intercorrência. Então, o importante é que ele não perca amplitude de movimento, não perca mobilidade, não perca massa muscular. Então, isso é o mais importante. Então, o objetivo é tentar manter, tá? Muitas vezes, se for, por exemplo, uma cirurgia cardíaca ou pulmonar, que é uma cirurgia que não é de emergência, teve realmente uma cirurgia eletiva, às vezes você consegue conhecer o histórico do paciente antes da cirurgia e entender melhor como que ele está, para depois evoluir para as fases subsequentes. Mas se você conseguir entender qual é o histórico desse paciente, já te ajuda pensando na evolução do quadro, tá? Qual o principal objetivo? Fazer com que ele saia o mais rápido possível do hospital. Então, ele precisa estar clinicamente estável e ter a alta o mais rápido possível, justamente para não ter mais nenhuma outra intercorrência, nenhum outro evento, não ter nenhuma complicação que possa fazer com que ele fique mais tempo internado, tá? Além disso, educação em saúde. Então, geralmente, esse tipo de paciente, ele tem muitos fatores de risco associados. Então, é importante educar esse paciente a esses fatores. No caso, obesidade, tabagismo, má alimentação, diabetes, se for o caso. Então, alguma outra complicação que ele tenha que vale a pena ser
ele ser educado a mudar esses fatores de risco. E, obviamente, fazer com que ele retorne às suas atividades de vida diária, tá? Como que é a conduta? A conduta, ela é extremamente variável e, geralmente, ela é um protocolo fechado, tá? Do próprio hospital em si. Eu falo do próprio hospital em si, mas muita gente, dependendo de onde vocês estão, pode até me falar que nunca ouviu falar de ter fisioterapia, ou ter reabilitação cardiopulmonar, ou ter qualquer outro tipo de conduta dentro do hospital, que é normal, tá? A fase 1, hoje em dia, você encontra bastante, tá? Em vários setores hospitalares, mas, infelizmente, em alguns lugares, isso ainda não é a realidade, tá? Então, pode ser muito possível, dependendo do tamanho da sua cidade, de onde você está, onde você trabalha, você nunca ouviu falar sobre isso. E tá tudo certo, porque realmente ainda é uma área que está em expansão, tá? Mas a conduta em si, ela é variável, porque existe um protocolo, e cada hospital, cada setor faz em conjunto com a equipe a conduta. Mas para vocês terem uma ideia sobre o que eu estou falando, como eu comentei aqui, que o objetivo, né, do nosso paciente é a manutenção, é não ter perdas, então aqui vocês vão ver que, diferente das outras fases, não adianta eu colocar ele, ainda mais estando internado, deixar ele em torno de 30, 40, 50 minutos fazendo uma atividade. O objetivo não é esse. O objetivo é fazer com que ele se movimente, que ele não fique muito tempo deitado. Então, por conta disso, o importante é que haja várias sessões diárias ao longo da internação. Então, geralmente, tem 4 até 6 sessões, com uma duração muito curta, 10, 15 minutos. Para quê? Para o paciente se movimentar, para ele não ficar muito tempo deitado, para ele não ter perda de massa muscular, para ele não desenvolver escara, não ter úlcera de pressão, tá? Então, o objetivo dessa fase é a mobilização. Então, as atividades são sempre de baixa intensidade, e o que eu coloquei aqui é um exemplo do que pode ser feito, tá? Como eu falei, cada hospital, cada setor vai ter um protocolo fechado, vai ter um protocolo, depois eu até vou mostrar para vocês, mas vai ter um protocolo definido, ó. Primeiro e segundo dia de pós-operatório vai fazer isso, isso e isso. No terceiro ou quinto dia vai fazer isso, isso e isso. Mas aqui, para quem nunca teve contato, não sabe o que poderia ser feito, então estou dando um exemplo dos tipos de atividades que podem ser realizadas. Então, primeira coisa, mobilização precoce, que demanda, então, sedestração, ou seja, fazer com que o paciente sente. Ele vai ficar muito tempo deitado no leito? Então, não, o objetivo não é esse. Então, eu coloco ele para sentar, depois eu coloco ele de pé. Aí, ao longo dos dias, eu vou evoluindo. Então, aí ele vai começar a deambular, vai subir e descer degrau, depois vai começar a fazer exercício ativo, que pode ser ativo assistido ou ativo livre, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Sempre, muitas vezes, né, associado com exercício respiratório, exercícios resistidos leves, que pode ou não ser feito com peso, dependendo, obviamente, em que estado que ele se encontra, mas geralmente com o próprio peso do corpo, com bandagem, né, com teraband, coisas desse tipo, relaxamento, alongamento. Então, tudo isso vai ser adequado à condição clínica do paciente, e a partir daí, então, são tipos de atividades que podem ser feitas para começar a tirar esse paciente do imobilismo e tentar voltar às suas atividades de vida diária, tá? Aqui eu coloquei um quadro que fala exatamente de um protocolo no hospital ainda, tá? Na fase 1, em caso de infarto agudo do miocárdio. Então, aqui você tem o primeiro nível, né? Então, os primeiros dias na UTI ainda. Então, o que pode ser feito com o paciente? Sentar no leito, balançar as pernas, sentar na cadeira, colocar ele em posição ortostática, que pode ser geralmente de forma assistida, fazer exercícios passivos, se alimentar sem ajuda, evacuar sentado ao lado do leito, banho no leito, higiene sem ajuda. Então, essas são as primeiras fases para fazer com que ele, né, retorne ao que ele, né,
tinha antes do evento cardiovascular, pulmonar ou metabólico, tá? Depois evoluindo né, ao longo dos dias, já na unidade de internação, então, movimentação ativa das extremidades, sentar na cadeira, deambular, utilizar o banheiro de forma assistida, e aí ao longo aí, e evoluindo o quadro. Então, aí já é caminhar no corredor, descer a escada, utilizar o banheiro de forma independente. Então, existe realmente um protocolo dentro, né, dos setores que vai evoluindo dessa forma. E quais são os objetivos para por que a gente faz, né, esse tipo de mobilização com esse paciente? Para reduzir a capacidade, para melhorar a capacidade funcional, uma vez que o tempo muito prolongado no leito vai fazer com que ele tenha essa redução da capacidade funcional, tá? Que a gente melhore a volemia dele, melhore o rendimento cardíaco, melhore os reflexos cardíacos, faça com que não haja desenvolvimento de um tromboembolismo pulmonar, tá? Que não tenha perda de massa magra, e também em relação à parte psicológica, uma vez que ele consegue, né, se movimentar ao longo aí dos dias, ele vai melhorando a parte de ansiedade e depressão, que é muito comum nesse tipo de paciente que sofreu algum evento cardiovascular. Certo? Trouxe também alguns estudos, tá, que vão falar a respeito disso. Depois eu vou mandar o material para vocês, logo já disponibilizo os slides para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia, tá, dos protocolos. Então, é muito comum, há alguns anos já, de terem protocolos, até com exercício resistido dentro do hospital, evoluindo aí em paciente que tem insuficiência coronariana, quem já fez cirurgia cardíaca, quem é infartado. Então, é muito comum essa prática clínica dentro do hospital, essa forma, né, de fazer com que o paciente realmente tenha uma evolução logo antes de ter a alta hospitalar, tá? O que é importante falar desta fase, tá? Eu sei, como eu já falei, não é o foco principal da nossa disciplina essa fase, são as fases subsequentes, mas é importante vocês entenderem como esse paciente ele vai chegar para vocês, tá? Então, o mais importante aqui é observar a estabilidade hemodinâmica. Esse paciente, ele só vai ter alta quando ele tem essa estabilidade hemodinâmica. E ele só começa a fase 1 quando, eu falei para vocês, quando os sinais vitais estão estáveis. Se houver durante o processo, durante o atendimento, mesmo depois de 3, 4, 5 dias já fazendo a reabilitação, ele tiver alguma descompensação clínica, mesmo que ele já tenha feito o exercício, a terapia ela tem que ser cessada, tá? Então, tem que investigar o que aconteceu, porque ele teve essa descompensação, tratar essa descompensação para só depois retornar às atividades. Então, o critério mais importante dessa fase é que ele tenha estabilidade hemodinâmica, certo? Beleza. O paciente, então, teve alta. Aí, a partir daí que vai interessar para a gente, tá? O paciente teve alta e, idealmente, depois da alta, em torno aí de uma semana, é importante que o médico ele faça um teste de esforço. Esse teste ele pode ser um teste ergométrico ou até, se for possível, maravilhosamente, um teste cardiopulmonar, tá? Davi, pode falar. Oi, prof, boa noite. Licença. Nisso que a senhora comentou a respeito dessa estabilidade hemodinâmica, seu critério de alta, ela não está associada talvez a parâmetros que devam ser atingidos ou a um tempo? Tem algum parâmetro, algum critério que a gente possa se basear com relação ao entendimento disso? Davi, geralmente existem os critérios básicos do que seria o normal. Então, uma frequência cardíaca normal, um ECG normal, exames pensando em catecolaminas, em exames de sangue que detectam algum marcador específico de doença cardiovascular em torno da normalidade, alguma coisa, sempre é um conjunto de fatores, tá? Que determinam essa alta. Obviamente, o hospital também, da mesma forma que ele tem o protocolo de tratamento, isso que eu falei, o que eu mostrei para vocês,
é um exemplo do que pode ser feito, mas vocês vão ver que tem variações dentro de cada hospital, pensando dessa forma, tá? Então, às vezes, tem lugares que no pós-operatório, no primeiro dia faz uma coisa, no outro faz outra, mas na média é esse tipo de tratamento que se faz. E aí, basicamente, em torno dos sinais vitais estarem dentro da normalidade para a doença que ele tem, tá? Aí vai depender também qual é o doença, o que aconteceu, qual é o caso clínico, demanda o tempo de internação, demanda várias coisas aí, tá? Tá joia, obrigado. Nada. Voltando. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. Às vezes eu não vi. Voltando. Idealmente, é interessante fazer o teste ergométrico, tá? Como eu falei, essa parte, o que eu estou mostrando para vocês é o ideal, tá? Ter a fase 1, o médico acompanhar após alta, fazer teste ergométrico e encaminhar para a fase 2. O que eu estou mostrando aqui é o que deveria acontecer. Isso não quer dizer que isso aconteça em 100% dos casos, tá? Muitas vezes tem a fase 1, aí o paciente ele teve alta e aí ele nunca mais fez nenhuma atividade física, aí vai passar 3, 4, 5, 6 meses, aí por algum, né, às vezes fez um retorno no médico e aí o médico decidiu, né, encaminhou ele só depois de 6 meses. Pode acontecer, tem gente que às vezes, foi o que eu falei, dependendo da onde você está, onde você trabalha, da condição, né, da sua cidade, às vezes não tem a reabilitação na fase 1, aí o médico, de alguma maneira, ele encaminha para a fase 2 e existem profissionais, né, em clínicas que conseguem atender esse tipo de paciente. Então, isso é muito variável. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o que seria o ideal, tá? Não necessariamente é assim, esse certinho, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Esse seria o ideal para um paciente pensando aí ao longo do tempo, tá? Então, ele teve alta, idealmente, recomendado, teste ergométrico em torno da primeira semana, para entender como esse paciente está e realizar a estratificação de risco. Por que eu preciso desse teste? Porque com esse teste, e eu nem vou entrar no mérito se ele é máximo, se ele não é máximo, tá? Nem vou entrar nesse mérito. Mas por que eu preciso do teste? Para entender como que esse paciente está e até onde eu posso ir com ele. Mesmo, por exemplo, que eu não tenha um teste máximo, tá? Como um teste ergométrico, geralmente ele vai até, né, uma certa inclinação em velocidade, aí se tiver alguma alteração no traçado eletrocardiográfico, alguma intercorrência, ele para e não necessariamente vai até o máximo. Mas a partir do momento que a gente tem alguma resposta eletrocardiográfica, em alguma intensidade de exercício, então, se a gente tem, por exemplo, um limiar isquêmico, a gente consegue entender até onde a gente consegue ir com esse paciente. Então, até que velocidade, até que frequência cardíaca, no caso, se eu conseguir fazer um teste cardiopulmonar, até que consumo de oxigênio, até, né, que intensidade, para justamente eu ter um embasamento para fazer um protocolo coerente para esse paciente, tá? Fala, Viviane. Oi, boa noite, professora, tudo bem? Tudo. Boa noite, gente. É o seguinte, eu tenho uma dúvida com relação ao DPOC, que a gente está falando de teste ergométrico, eu vou falar de um caso específico que é o DPOC. Ele tem um padrão ouro. Esse padrão ouro deveria ser utilizado por todos, mas a gente sabe que na realidade, dependendo do hospital, da clínica, não é seguido, que a gente sabe qual que é a realidade. Como que a gente encaixa sabendo como que deveria ser e a gente atuando como que realmente acontece? Super coerente a sua pergunta, Viviane. Em relação ao DPOC, eu imagino que você está falando de espirometria. Isso. Eu vou falar sobre isso na aula de sábado, sobre o teste em si na espirometria. Eu vou falar da minha realidade, tá? A espirometria em si, eu não vejo tanta dificuldade
Obviamente, no SUS tem, por conta de, né, de demorar, às vezes não é um problema de não ter equipamento, é um problema de não ter o exame pronto naquele momento. Quando você não tem o exame, que muitas vezes acontece, ainda não deu tempo de fazer, pensando principalmente em SUS, o principal fator é a resposta do paciente. Então, vocês vão ver que durante a aula de sábado e também quando o aluno fala de estratificação de risco, a gente vai bater muito na tecla de monitorização. Para você entender, se você não tem, né, nenhum teste, nada que te dê um embasamento para você montar o seu protocolo de treino, você está, digamos assim, no escuro, você precisa monitorar o seu paciente. E aí, monitorar vai depender muito de qual é a doença. Então, o DPOC, no caso, saturação. De cara, não tem como não medir saturação. Se ele tiver alguma outra comorbidade, obviamente, frequência cardíaca, pressão arterial. E uma das coisas que a gente usa bastante é Borg. Por mais que há uma dificuldade, não vou falar que é fácil. Eu usava bastante Borg na faculdade, justamente porque lá não faz isso. A gente estava em estágio, então a gente usava o Borg. O Borg, por ser uma escala subjetiva, é complicado. Não vou falar que é fácil, não, porque às vezes você vê que o paciente está morrendo e aí ele fala, se você usar modificado, né? Isso, exato. Aí você fala assim, não, é óbvio que não é mas assim, a partir de outros sinais vitais, você consegue ir controlando. Então, assim, para o DPOC, de cara, eu vou te falar, a saturação é o que vai mandar. Então, ele não está saturando, ele está tudo bem, você consegue conversar com ele na medida do possível, ele, né, às vezes tem uma dificuldade, uma dispneia, mas você consegue falar com ele, consegue, né, fazer a atividade de uma maneira dentro do possível, sem saturar, beleza. Aí, se for o caso, está desaturando, vamos colocar um oxigênio para fazer a atividade. Então, a gente complementa com oxigenoterapia. Aí, vai depender muito de cada caso. Se for até possível, aonde você trabalha, depois, tem uma agudização que nem o oxigênio está sendo suficiente. Então, talvez uma ventilação não invasiva para não sobrecarregar esse paciente, mas fazer com que ele faça o exercício para realmente, né, tentar ter algum ganho aí, pensando aí em deambular, ganho de capacidade. Resumindo, partir sempre para o simples, que esse é mais exato e tem mais condições do que ficar esperando um exame que é padrão ouro, mas o local às vezes não tem condição de oferecer. É óbvio que depende muito de cada paciente. Se for um paciente extremamente grave, você vai fazer, né, provavelmente voltado mais para a parte respiratória, né, alguma coisa mais voltada para essa parte de desobstrução, de higiene brônquica, de fortalecimento muscular inspiratório, uma coisa desse tipo. Mas se você já tem um paciente que é um paciente mais colaborativo, que ele tem uma desaturação, mas você consegue entender como você vai, né, proceder em relação a isso, a monitorização te dá um norte para onde você vai. Vocês vão ver que eu vou falar muito de monitorização. Toda hora vocês vão ver que eu bato nessa tecla. Porque o parâmetro é aquele. Não tem como mentir, entendeu? Então, o Borg é legal, eu uso também, mas assim, o Borg é subjetivo. A oximetria não é, a frequência cardíaca não é, a pressão não é. Tá? Tá, joia. Obrigada, professora. Nada. Então, se você conseguir ter o teste, é importante, porque aí você vai embasar o seu tratamento. Mas, já aproveitando o gancho da Viviane, se isso não acontecer, aí, monitorização, e vocês vão ver que eu vou falar, a primeira coisa que eu vou falar aqui, monitorização, de cara. Então, entramos na fase 2. O paciente foi liberado, o médico teve alta hospitalar, o médico liberou ele, fez o teste, né, o teste ergométrico, pelo menos, e aí encaminhou ele para a fase 2, fase de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Quando que ela começa? Ela começa após a alta hospitalar, após o momento que o médico fez a liberação clínica, tá? E ela dura
em média aí, tá? 3 meses. Por quê? Porque nesses 3 meses, né, se ele for realmente, o paciente tiver a sua idade, não faltar, não ter nenhuma intercorrência em relação a isso, nesses 3 meses que você vai ganhar um considerável, pensando na capacidade, massa muscular, então vai realmente ter uma diferença em relação à fase 1 para a fase 2, tá? Então, em média, aí 3 meses. Objetivos: melhorar a capacidade funcional do paciente, conseguir modificar os fatores de risco e conseguir recuperar a autoconfiança do paciente. Para quem está acostumado a trabalhar com paciente, principalmente cardiopata, tá? Eu tenho mais experiência com cardiopata até do que com pneumopata. Eles têm muito receio de, principalmente infarto, doença arterial coronariana, de ter algum novo evento. Então, eles têm receio de fazer qualquer tipo de atividade. Eles têm medo de... A gente usa muito o treino resistido, eu vou falar, né, do treinamento resistido, para vocês a gente usa bastante, mas eles morrem de medo de pegar peso. Então, assim, é muito comum que você, né, precise aí, né, de um convencimento. Então, nessa fase, se tiver, como eu falei, a equipe multidisciplinar, ela trabalha em conjunto para, né, ser a base aí da reabilitação. Aí eu falei que tem a variação, né, de profissionais, porque também vai depender da condição. Se, por exemplo, existem alguns hospitais hoje que atendem a fase 2, tá? Só que a maioria das pessoas que vão para a fase 2, infelizmente, ainda não é uma realidade pensando em SUS, tá? Então, é realmente uma pessoa que tem a condição financeira para se manter e fazer esse tipo, né, de acompanhamento, não só de médico, mas de fisioterapeuta. Então é importante ter um psicólogo. Aí nessa fase aqui, muitas vezes, como eu falei, existe em alguns centros profissionais de educação física que trabalham na fase 1, tá? Às vezes fica o físio, fica com a parte de reabilitação, pensando mais na parte pulmonar, né, de fortalecimento muscular respiratório, até a parte de deambulação inicial, e aí em alguns hospitais existe já, pensando aí uns 2, 3 dias antes da alta, a participação do profissional de educação física, aí pensando para realizar os exercícios aeróbios e resistidos, né, dessa forma. Não é em todos, não é comum, mas já existe, tá? Aqui na fase 2, já é comum ter os dois, tá? Ter o físio e o profissional de educação física. E aí, geralmente, nas fases 3, 4 em diante, principalmente 4, é mais comum que o profissional de educação física assuma, porque geralmente o paciente já está bem estável e então não tem a necessidade, né, de ter uma preocupação tão grande em relação à monitorização dele, tá? Mas pensando aí na fase 2, tá? Foco, monitorização. Então, o paciente chegou para você, se você tiver o teste, maravilha, mas como a Viviane falou, geralmente não tem. Então, se você não tem o teste, se você não sabe o que fazer com esse paciente em relação à intensidade de exercício, monitorização. Geralmente, os sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, aí vai depender se o paciente ele for diabético, às vezes tem a necessidade de diminuir a glicemia, tá? Então vai depender da doença, da gravidade, por isso vou voltar na estratificação de risco, tá? Vamos falar sobre isso momentaneamente na aula de sábado, no material de vocês tem. É importante fazer a estratificação de risco desse paciente que chegou para você, que você não sabe como ele está. Então, não só fazer as avaliações, né, iniciais, tanto fisioterapêuticas quanto do profissional de educação física, que vão fazer, né, avaliações específicas, né, de alongamento, de força. É importante fazer a estratificação de risco. Vamos falar bastante sobre isso, vocês vão ver por que é tão importante. Por quê? A partir do momento que eu conseguir estratificar o risco desse paciente, eu vou entender qual tipo de monitorização eu vou fazer. Aqui, eu coloquei a monitorização de frequência cardíaca, pressão arterial, né? Mas
dependendo do paciente, se ele for um risco moderado, até um risco elevado, eu vou precisar monitorar esse paciente com ECG. Porque eu preciso entender aonde que está, principalmente se eu não tiver um limiar isquêmico. O que eu estou batendo na tecla do limiar isquêmico? Quando eu faço o teste ergométrico, o teste cardiopulmonar, se tiver alguma alteração no traçado que induza uma isquemia, miocárdio, alguma coisa do tipo, em determinada intensidade do exercício, eu consigo entender que a partir daquele momento eu não posso seguir no exercício. Então eu vou trabalhar em intensidades abaixo dessa alteração. Então, se eu não tenho esse teste, eu preciso monitorizar ele com ECG para justamente entender se está tendo algum problema, pensando aí no ECG. Então, é por isso que a gente faz a estratificação de risco. A partir do momento que a gente entende se esse paciente ele é baixo, médio ou alto risco, eu vou entender como eu vou monitorizar esse paciente. Vamos falar mais sobre isso no sábado, mas é extremamente importante fazer a estratificação de risco e entender também se há outras doenças associadas. Vocês vão ver que tanto o diabetes quanto a hipertensão, né, que são doenças que a gente vai abordar no sábado, elas são doenças importantes, mas pensando nas outras, como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, DAC, elas são mais comorbidades, elas são comorbidades associadas. Então, dependendo da doença, você tem a doença, por exemplo, a pessoa tem uma insuficiência cardíaca. Além disso, ela é diabética e hipertensa. Então, na verdade, a doença principal é a insuficiência cardíaca, mas ela tem comorbidades associadas, que seria o diabetes e também a hipertensão. Então, a partir disso, então, você vai entender como você vai monitorizar o seu paciente, justamente para ter uma segurança para ele e para você, tá? Geralmente, a conduta, ela é feita em 4 fases. Então, pensando numa sessão, tá, de treinamento, de tratamento. Aquecimento, exercício aeróbio, exercício resistido e o desaquecimento. Então, geralmente, compreende 4 etapas. Aqui, diferente do que eu falei na fase 1, que o objetivo é fazer com que o paciente se mexa, né? Então, eu faço pequenas mobilizações com ele ao longo do dia. Aqui é diferente. Aqui ele já teve alta, então aqui eu vou adequar uma sessão de treinamento para chegar em torno aí de 1 hora, pelo menos 2 vezes por semana, se for possível mais, obviamente. Mas se não for, pelo menos 2 vezes por semana para ter aí uma continuidade, tá? Em relação à intensidade, obviamente, vai ser ajustada a cada um dos pacientes, à estratificação de risco e aos objetivos. Então, a gente vai entender o que ele quer, qual é o objetivo principal, e a partir disso, então, alinhar a intensidade. Se eu tenho um teste ergométrico, geralmente, o que a gente faz? A gente usa a frequência cardíaca máxima, entre 60 a 80% da frequência cardíaca máxima atingida no teste, tá? Ou senão, a gente faz um cálculo para a frequência cardíaca de reserva. Lembrando que a frequência cardíaca de reserva ou frequência cardíaca de treinamento, eu coloquei aí embaixo só para vocês terem a lembrança, frequência cardíaca de repouso, mais a porcentagem de esforço que você quer, então, por exemplo, 50%, multiplicado pela frequência cardíaca máxima, menos a frequência cardíaca de repouso. Então, a partir daí, eu tenho a frequência cardíaca de treinamento, que é a frequência cardíaca que eu quero que ele chegue para, no caso aqui, se eu coloco 50%, que é em torno aí do 50% do esforço máximo referente à frequência cardíaca máxima dele, certo? Então, se eu não tenho teste ergométrico, eu posso fazer uma estimativa aí pelo cálculo, tá? Sempre realizar os exercícios abaixo do limiar isquêmico. Então, se você tem o teste, né, ergométrico, se existe o limiar isquêmico, se tem em algum momento uma alteração de traçado em que ocorra uma isquemia miocárdica, então você sempre vai fazer o exercício abaixo desse limiar, tá? E a partir daí, então, ir adequando cada uma das sessões aí para ele ir melhorando, melhorando a capacidade aeróbica dele. Além disso, associado ao aeróbio, o resistido. Então, pelo menos aí 2 vezes por semana,
quando a gente começa com uma série, pouquíssimas repetições, às vezes, muitas vezes sem peso, tá? Então, dependendo do exercício, o próprio peso do corpo, pode usar ainda a faixa elástica. Aí vai variar, obviamente, da condição clínica dele, mas se a pessoa nunca fez musculação na vida, não tem realmente, assim, tem alguma alteração muito séria, então você vai começar com pouca carga, baixa intensidade, poucas repetições, e aí depois, ao longo do tempo, ir evoluindo, e vai finalizar com exercícios de flexibilidade, exercícios de equilíbrio, aí, obviamente, relaxamento, aí, né, cada um tem aí vai elaborar uma conduta aí para cada paciente. Mas geralmente entra dentro dessas 4 etapas a sessão como um todo, tá? No caso aqui, relembrando o que eu falei para a Viviane, importante usar a escala, tá? A escala de Borg, às vezes a gente usa também a escala de Omni para exercício resistido, para entender a percepção de esforço, também ir explicando para o paciente, não, como eu falei, ela é subjetiva, às vezes, para quem não está acostumado, você vê que está super pesado e a pessoa fala que está muito leve, ou ao contrário, você vê que mal aumenta a frequência cardíaca e ela fala que ela está, nossa, está no máximo. Isso pode acontecer, mas você também tem a monitorização, então isso te ajuda a entender até onde você vai no seu protocolo, certo? Associado a isso, principalmente na fase 2, dependendo, obviamente, né, do caso, qual é a doença principal, a gente costuma usar o treinamento muscular inspiratório. Então, acaba usando tanto ventilação mecânica não invasiva, quanto incentivadores respiratórios para melhorar aí a musculatura respiratória. Não vou entrar muito sobre isso, porque é extremamente específico, tá? Mas, além da combinação das quatro bases que eu falei da sessão, em alguns casos a gente usa também o treinamento muscular inspiratório, que vai ajudar também a melhorar, pensando principalmente na musculatura inspiratória, volume corrente, capacidade vital. Existem algumas práticas que associam até o exercício com ventilação mecânica não invasiva, mas aí vai depender se for um paciente com DPOC, se vai ser alguma coisa específica sobre isso, tá? Mas é importante falar que, em si, a gente tem essas 4 etapas da sessão, tá? A partir daí, então, passaram-se, né, os 3 meses iniciais, a gente considera que entramos aí na fase 3, tá? A fase 3, ela dura em torno aí de 3 a 6 meses, mais ou menos, tá? E o objetivo é manter, tá? Aí, no caso, pelo menos manter o que já foi ganho na fase 2 e, se possível, aumentar esses ganhos. Então, realmente, continuar o plano de exercício, ir evoluindo, manter o controle dos fatores de risco, manter o bem-estar do paciente, continuar a monitorização. Muitas vezes, nesses casos que o paciente ele já está mais estável, você não precisa, às vezes, monitorar todos os sinais e sintomas que eu falei inicialmente. Então, a fase 2 é extremamente importante falar sobre a monitorização, porque você não sabe como esse paciente vai se comportar frente ao exercício que você tá aplicando, né, no tratamento dele, mas a partir da fase 3, você vai entender como ele, né, se comporta, como ele responde. Então, a monitorização deixa de ser uma fase crítica, né, pensando assim, e só uma necessidade para você entender, pensando, né, na intensidade, na duração, no processo em si do paciente, tá? A conduta, a base da conduta na fase 3, ela é semelhante à fase 2. Mas aí, no caso, a gente vai dificultar os exercícios. Então, a gente vai ter aumento da intensidade, até da forma como o exercício vai ser executado, vai aumentar o número de repetições, vai aumentar o número de séries. O importante é dizer que as séries, elas são sempre submáximas. Você nunca faz exercício até a falha. O objetivo não é hipertrofia, o objetivo aí é ganhar uma resistência, né, ter um ganho de força muscular, mas não é uma hipertrofia, não é treino de força. Então, sempre as séries são submáximas, tá? E aí você vai acrescentando na conduta outras coisas, né? Flexibilidade, equilíbrio, outros tipos de exercício.
Então, isso vai evoluindo ao longo do tempo. E aí, depois entramos na fase 4, que seria uma fase de manutenção. Por que uma fase de manutenção? Porque, na verdade, ela não tem término. A partir do momento que essa pessoa ela tem uma doença, seja ela cardíaca, pulmonar, ela deveria fazer atividade pelo resto da vida. Deveria ser acompanhada pelo resto da vida. Deveria estar em reabilitação pelo resto da vida. E a gente sabe que isso é extremamente difícil. Então, manter o paciente na fase 2 é ok, na fase 3 também, mas a partir do momento que ele está extremamente estável, que ele, né, recuperou, digamos assim, o que ele era, como ele se sentia antes do evento, muitas vezes ele larga o tratamento. E é justamente por isso até que eu falei que na fase 4 o mais comum é para os programas de educação física, né, estarem mais presentes, porque dependendo do caso, da idade, tudo, muitas vezes a pessoa pode ser atendida numa academia, né? Então, às vezes ela não tem uma comorbidade ou uma doença extremamente importante que faz com que ela precise ser monitorada de uma forma tão importante, de todos os sinais, como eu falei lá na fase 2 e na fase 3. Então, aqui, ela vai, né, entrar numa fase de manutenção. E aí, nós, profissionais de saúde, a gente precisa ter estratégia para motivar, né, esse cliente a não parar de fazer a reabilitação. Uma das formas, né, que a gente consegue fazer isso, às vezes fazer condutas não ser 100% supervisionado, então, digamos assim, dependendo da idade, né, alguns pacientes, eles não querem ter que ir todos os dias, ou ir 3 vezes por semana, terem um acompanhamento, então, às vezes, você faz uma vez por semana acompanhamento e tenta fazer online, ou tenta passar os exercícios com que ele faça, sem supervisão, mas com que ele mantenha, pelo menos, esses ganhos, né, esse estilo de vida que ele conquistou aí ao longo do tempo, tá? Então, eu acho que, para mim, de todas as fases, a fase 4 é uma das mais difíceis de manutenção, de manter o cliente lá, de manter o seu paciente lá, tá? Aí, para conseguir, então, que ele fique estável, né, digamos assim, então, sempre lançar mão de novas condutas. A gente precisa ter uma criatividade mesmo para manter. Então, o que a gente sabe hoje, o aeróbio e o resistido é a melhor combinação ainda, é o padrão ouro, é a base para a reabilitação, tá? Só que se você tem um paciente que ele está estável, que ele é jovem, que ele não tem nenhuma comorbidade muito crítica associada, o que você pode fazer? Colocar um HIIT. Um HIIT é uma opção. Você vai ter o mesmo ganho em menor tempo. Se ele tem uma condição clínica estável, você consegue muito bem colocar um HIIT aí para usar na reabilitação desse paciente, né, para manter ele na fase 4. Pilates, treinamento funcional, também uma possibilidade. Então, só a musculação propriamente dita, pode ser que chegue uma hora que muita gente, dependendo da idade, obviamente, acha que é um negócio muito parado, muito extenuante, sempre os mesmos exercícios. Então, muitas vezes você consegue aí colocar um pilates, colocar um treinamento funcional, colocar algumas outras coisas para realmente mudar a conduta e fazer com que o paciente não largue, né, do tratamento propriamente, tá? Outra coisa, como eu falei, o negócio da supervisão. É melhor, obviamente, que o paciente ele tenha supervisão. Mas, se você vê que você não está conseguindo com que ele frequente, né, de forma assídua, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário para o tratamento, às vezes fazer um dia não supervisionado seja uma opção, tá? Então, também pode ser importante mudar um pouco a estratégia para pelo menos ter essa manutenção aí da supervisão uma vez e os outros dias não supervisionados, como eu já tinha falado. E até realidade virtual, né? Então, hoje em dia também existem clínicas e profissionais que trabalham com a parte de realidade virtual, então associam atividades do cotidiano, de vida diária, né, com
com jogos, com os games, para realmente mudar a conduta, mas fazer com que o paciente ainda tenha esse ganho, tenha essa manutenção aí e não perca o que já foi ganho aí durante o tratamento. Certo? Dúvidas, gente? Falei bem rapidinho, tá? Tem muita coisa para falar, mas é só para vocês todos terem o mesmo embasamento do que são as fases. E aí, agora, na aula de sábado, a gente vai evoluir mais sobre isso, especificamente mais sobre o tratamento, cada uma das doenças, focar um pouco mais na fisiopatologia da doença associada ao exercício, tá? Mas hoje é mais para vocês começarem a entender um pouco mais o que é a reabilitação, porque é a base da nossa disciplina, né? A reabilitação em si. Certo? Alguém quer falar? Alguém quer expor alguma coisa? Tudo certo? Dúvidas? Eu não sei como tá a turma de vocês, se tem muitos fisioterapeutas, muitos profissionais de educação física, médicos. Geralmente a gente tem bem divididos entre físio e profissionais de educação física e alguns médicos, às vezes nutri, aí varia. Físio. Não, físio a gente sempre tem bastante físio e profissional de educação física, porque acaba indo, né, muito para essa... Mas outros profissionais sempre a gente tem. Beleza, gente? Finalizamos, então. Maravilha. Olha, se vocês depois... A aula vai ficar gravada, vocês podem rever a aula, eu já vou disponibilizar o material, tá bom? Vou deixar aí para vocês. A gente disponibiliza... Quando disponibilizar a gravação, logo já sobe, e aí na abinha, vocês procuram, tá? Nas atividades, vai ter disponível a aula gravada e junto o material, tá bom? Depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me avisem. Olha quem apareceu. Nuno! Boa noite, Vivian. Boa noite, turma. Tudo bem? Oi, Nuno. Tudo bom? Tudo bem? Vivian, tinha uma pergunta aí que eu acho que você não respondeu aí no chat, tá? Se quiser responder antes de eu me apresentar, é da Maiara. É logo a terceira Achei. missão que eu entrei Achei. depois. Não tinha visto. Sobre o É esse, né? Sobre o ECG? Sim, isso aí. Sobre o ECG, caso o atendimento seja domiciliar, como podemos fazer essa monitorização? Maiara, o ideal, se for um paciente de alto risco, principalmente, deveria ter um ECG. Eu entendo que às vezes há uma dificuldade, tá? Então aí você vai monitorizar pelo menos com frequencímetro. Muita gente acaba usando oxímetro para medir tanto a saturação quanto a frequência cardíaca. Pensando num paciente grave, eu não recomendo, porque o oxímetro, muitas vezes, ele não tem uma fidedignidade perfeita em relação à frequência cardíaca. Então, pelo menos frequencímetro, tá? E esses frequencímetros que eu falo é até o que tem a cinta, mais do que só o que tem no relógio, tá? Porque muitas vezes não dá a frequência cardíaca correta. O ECG, se você tiver disponibilidade, hoje existem equipamentos pequenos, portáteis, que você consegue fazer a monitorização. Mas entendo que precisa de investimento, não é tão simples, então é importante saber também sobre o equipamento, precisa ter um conhecimento prévio, então não é tão simples assim. Mas pelo menos monitorizar o paciente, se for principalmente cardiopata, tá? Se tiver uma doença cardíaca importante, frequencímetro, mais do que só oxímetro, tá? O oxímetro é importante para medir a saturação, mas não usem o oxímetro junto pensando, vou usar o oxímetro para medir a saturação e frequência. Porque algumas vezes, dependendo do caso, aquela frequência ela não é real, tá? Foi?
Ah, Anitta, né? Você já respondeu. Eu já vou pôr Anitta, já vou pôr agora os slides, tá? Terminando aqui, eu já publico lá no Classroom. Mas o Nuno já respondeu. Já. Quer falar, Nuno? A Viviane levantou a mão. Deixa a Viviane falar. Diga, Viviane. Oi, eu queria tirar uma dúvida, até amarrando essa dúvida do ECG. Quando, por exemplo, o paciente usa uma medicação do tipo beta-bloqueador e ele não fala para a gente não tem o histórico dele, a gente não consegue ter o rendimento dele em exercício. Como que a gente consegue fazer essa monitoração, esse monitoramento, mediante a gente tentar investigar se ele realmente usa ou não um beta-bloqueador? Viviane, geralmente, quando ele usa beta-bloqueador, a frequência cardíaca sobe muito pouco. Então, se ele não te fala nada, e você consegue ver que tem alguma alteração, está numa intensidade que deveria estar já assim, tem que ter um conhecimento prévio pensando na atividade, tá? Então, você, sei lá, colocou ele na esteira, a frequência cardíaca dele, inicial, basal dele é 60, 70 batimentos por minuto. Você colocou ele tá a 5 km por hora e tá tipo 80, 85. Então, você fala, peraí, porque já deveria estar, sei lá, 6, 7. Você vai vendo que vai aumentando a velocidade e a frequência aumenta, mas muito pouco. Tá? Então, tendo esse conhecimento prévio de como vai aumentar a frequência cardíaca, você já consegue entender que esse paciente provavelmente deve usar beta-bloqueador. Tá? Por não ter um aumento tão acentuado da frequência cardíaca numa intensidade já média. Entendi. Obrigada, prof. Nada. Deixa eu só complementar, Viviane, aproveitar que você comentou a falar sobre a questão do paciente não comentar, não é? É claro que ele pode omitir, tá? Isso, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Mas é importante a gente também ter ciente que isso faz parte da nossa anamnese, tá? Então, o perguntar o que é que ele toma de medicamentos, investigar qual medicamento ele está a tomar, porque às vezes pelo nome a gente pode não perceber logo que é beta-bloqueador, mas tentar depois perceber que medicamento é esse, isso é função nossa, tá? Isso é importante a gente não deixar de perguntar e de fazer. Óbvio que mesmo assim ele pode omitir, esquecer, sei lá. E claro, aí a partir do que a Viviane comentou, é uma coisa de desconfiar, de perceber essa frequência cardíaca. Essa é a coisa mais simples que a gente vai perceber e é o que acontece, perceber que a frequência cardíaca não sobe, tem um comportamento muito baixo, né? Então, isso, claro, a gente vai perceber muito mais pela prática nesse caso, ok? De perceber que está numa intensidade onde a frequência cardíaca, porque a gente conhece de prática de pessoas, é uma frequência baixa, né? Pela visualização mesmo, mas não esquecer essa fase inicial que a anamnese, a gente precisa de ter essas informações, sem dúvida, tá? Legal, obrigada, professor. Nada. A Anitta falou da aula de sábado. Anitta, até posso. Eu acho que não sei se eu vou mudar alguma coisa, mas qualquer coisa eu disponibilizo antes, tá? Anitta, respondendo a isso, tá? Eu não gosto de colocar os slides antes só por uma razão, tá? E depois você vai perceber isso durante a aula. Eu faço muita aula à base de perguntas do que vem a seguir. E eu quero efeito surpresa, basicamente é isso, tá? Mas depois eu disponibilizarei sem problema, tá? Ok? Só não faço isso antes por isso, porque eu gosto de fazer a minha aula à base de perguntas e o efeito surpresa é importante, tá bom? Mas depois vai ter com certeza, tá bem? Cecília falou, pacientes com marca-passo e CDI, quais peculiaridades na prescrição de exercícios? Cecília, a gente vai abordar depois outras, né, especificamente da prescrição, tá? Em relação ao marca-passo,
depende muito, né, da estabilidade, de como esse marca-passo ele foi implantado, mas você também tem que entender, pensando na monitorização, tá? Sem monitorização, você não consegue prescrever nesses casos, tá? Mas depois a gente vai mais a fundo em relação à intensidade dos exercícios, tá bom? E essa questão do marca-passo e CDI vai muito pela questão, a grande peculiaridade, apesar que os marca-passos hoje em dia são mais tecnológicos, vamos dizer assim, é essa falta de variabilidade da frequência cardíaca, tá? Para o exercício. Então, isso é um ponto que é muito importante se atender, que a frequência cardíaca não vai subir tanto, não vai ter, na verdade não vai subir, né, a oscilação é muito menor, né? Por causa do marca-passo ou do cardiodesfibrilador, né? O cardiodesfibrilador não, já é outra história, já estamos mais pensando uma arritmia, vamos colocar assim, então é diferente nesse ponto, mas o marca-passo mais essa questão de variação muito baixa, né? De variação muito baixa. Eu comecei a falar aqui sem me apresentar, mas a gente... Tá bom? Mas, Viviane, continua, vê se tem alguma coisa mais e aí eu só me apresento, só para... Mais alguma coisa, gente? Acho que não, acho que eu não sei se foi de alguma coisa antes dos slides, tinha alguma coisa? Não, tá. Beleza. Bom, gente, se vocês ainda tiverem mais alguma dúvida, podem postar lá no mural, tá? A gente vai respondendo aí ao longo da semana para vocês. Quer fechar, não? Na verdade, eu fecho abrindo, né? Mas a gente fecha. Assim, eu vou fazer a minha apresentação, acho que no sábado é melhor, assim, mais específica, mas só para adiantar aqui, eu não estive presente desde o início, eu não sei se a Vivian provavelmente comentou com vocês sobre que a disciplina é a professora Vivian, e sou eu, professor Nuno, estarei com vocês, professora Vivian mais da parte de fisioterapia, eu mais da parte de educação física, não é? Eu não consegui estar desde o início porque eu estava em aula, estava dando aula em outro local, na verdade eu estou em Portugal, eu moro em Portugal agora, já estive no Brasil por muitos anos e agora estou em Portugal, aqui já são 1 da manhã, tá? E estarei com vocês na disciplina, tá? Acompanhando esta parte da nossa disciplina específica de cardiovascular, cardiorrespiratório e metabólico, tá? Mas eu no sábado farei uma apresentação só, basicamente, melhor, porque agora estamos no final do plantão, acho que não vale a pena, tá? Eu entrei mais no final mesmo, não consegui assistir tudo, normalmente a gente assiste sempre a todos uns dos outros, mas hoje eu já tinha comentado com a Vivian que eu não conseguiria estar desde o início, tá? Eu só cheguei bem no final, tá bom? Acho que é isso. Vivian, se quiser fechar, fica à vontade, você estava aí mandando aí, então fecha aí. Beleza. Bom, gente, maravilha. Obrigada aí por terem acompanhado até agora. No sábado, como eu já apresentei para vocês, teremos nossa aula, então, a partir das 9, tá bom? Então, vamos abordar de uma maneira um pouco abrangente, né? Das doenças associadas ao exercício físico, tá bom? Tiverem dúvidas, postem no mural. Qualquer problema também, postem. Como eu falei, evitem de usar o WhatsApp, porque fica perdido, as coisas se perdem, mas no Classroom a gente sempre vai responder, tá bom? Pode demorar às vezes umas horas, mas a gente sempre responde, a gente consegue ficar mais viável para a gente, tá bom? Vejo vocês sábado e qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite, turma.